Lucas capítulo 11, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao versículo 4. O texto diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar. Pai bendito, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, reunidos como igreja do Senhor. Agradecemos também aqueles irmãos nossos que nos acompanham pelo YouTube. Deus bendito, nesse momento, nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra nos oriente nessa noite, e que em nós haja receptividade, haja um coração acolhedor para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É isso que nós suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a maioria de nós aprendemos a orar quando criança, seja evangélico, seja católico, ou professando qualquer outra religião, né? A maioria de nós aprendeu os primeiros passos da oração com o nosso pai, com a nossa mãe, que procuraram nos ensinar palavra por palavra, até mesmo a nossa atitude que nós deveríamos ter no momento de oração, para que nós pudéssemos nos dirigir a Deus. E dentre as muitas formas de oração possíveis, certamente a oração do Pai Nosso é uma dessas orações que nós aprendemos na nossa casa com os nossos pais. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa: a oração do Pai Nosso não é uma oração exclusiva de evangélicos e dos católicos, mas é também uma oração que está na boca de pessoas que professam outras religiões. Eu diria que a oração do Pai Nosso talvez seja a oração mais conhecida, talvez a oração mais utilizada, né? Essa expressão ruim, mas mais utilizada. Eu já vi gente fazendo oração do Pai Nosso em velório, eu já vi gente fazendo oração antes de começar um jogo de futebol, oração do Pai Nosso. Eu já vi gente fazendo reunião do Pai Nosso numa reunião da empresa, né? Então é uma oração realmente muito utilizada. Mas a questão que eu quero levantar aqui para nós, nessa noite, daqui para frente, enquanto nós estivermos meditando sobre esse tema, é a seguinte: será que nós compreendemos de fato essa oração? Será que ao proferirmos cada palavra dessa oração nas nossas orações do dia a dia, será que nós entendemos o que essa oração realmente implica? Ou será que nós fazemos uso da oração do Pai Nosso como que no automático, simplesmente repetindo as palavras que já ficaram bem gravadas na nossa memória? Então, a partir de hoje, nos próximos domingos, eu quero dedicar um tempo para nós pensarmos sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu quero chamar a sua atenção para hoje para um aspecto. Nós podemos dizer que a oração que nós fazemos, ela diz muito, embora nós pensemos em nos dirigir a Deus, né? Através da nossa oração, primeiramente nós nos dirigimos a Deus, mas ela diz muito sobre nós. Eu até parafrasearia aquele ditado popular: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Eu diria: diga como oras e direi quem tu és. Porque a nossa oração diz muito daquilo que nós somos.
A nossa oração revela aquilo que nós cremos. A nossa oração é moldada por aquilo que nós cremos, o conteúdo da nossa fé. A nossa oração revela os nossos anseios, as nossas preocupações. As nossas orações revelam os nossos sonhos. Por isso eu disse, diga-me como você ora, e eu direi quem você é. Da mesma maneira nós podemos dizer da oração do Pai Nosso. É mais do que um mero modelo de oração. É um elemento no texto bíblico revelador, elucidador. Através da oração do Pai Nosso, Jesus ensina como os discípulos deveriam se dirigir a Deus. É verdade. Mas Jesus, através dessa oração, também ensina algo sobre Deus, ensina sobre o reino de Deus e ensina algo também sobre nós. Curioso, quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, por meio deste ensino, ele ensina algo mais. E o meu desafio aqui com vocês é tentarmos acessar esse algo mais. Que está aqui presente no texto, não é nenhum segredo, está presente no texto, mas que muitas vezes passa despercebido por nós. A oração conhecida como oração do Pai Nosso, ou oração dominical, ela aparece em dois lugares na Bíblia, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, ela está no Sermão do Monte, no meio do Sermão do Monte. Já aqui em Lucas, Jesus estava provavelmente a caminho de Jerusalém, estava a caminho já de Jerusalém, e o lugar é incerto, e num determinado momento em que Jesus havia acabado de orar, um dos seus discípulos, talvez ouvindo a oração de Jesus, vendo Jesus orando, pede que Jesus lhe ensine a orar também. Eu confesso que eu não sei dizer o motivo pelo qual eu optei pelo texto de Lucas, e não o de Mateus. É verdade que um texto é um pouquinho diferente do outro, o de Lucas é um texto mais enxuto, mas nós vamos caminhar aqui no Evangelho de Lucas, pensando na oração do Pai Nosso. Mas hoje, eu não pretendo entrar diretamente na oração do Pai Nosso. Eu quero pensar com você no versículo 1, que diz o seguinte: certo dia, estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eu quero conversar com você sobre esse versículo. Nós estamos aqui na introdução. Antes de entrar na oração, nós vamos pensar nessa preparação. E eu quero hoje responder aqui três perguntas. E a primeira delas é a seguinte: ao pedir, esse discípulo, ao pedir a Jesus que lhe ensine a orar, o que de fato eles estavam pedindo? Qual de fato é o pedido dos discípulos, ou do discípulo dirigido a Jesus nessa oração? O texto, como eu disse há pouco, nos diz que Jesus havia acabado de orar quando ele é interpelado pelo seu discípulo, que diz: Senhor, ensina-nos a orar. Nós não sabemos quem era esse discípulo, mas a grande probabilidade é que era um judeu, porque aqueles que formavam um grupo menor de discípulos de Jesus eram judeus. É provável que havia sido um judeu. Por que eu estou levantando isso, colocando essa questão? Porque é estranho um judeu pedir para que alguém lhe ensine a orar. Porque a oração, na cultura judaica, na prática religiosa judaica, é uma coisa natural. O judeu é alguém que pratica a oração de maneira muito frequente. Um judeu, para jogar por baixo, orava pelo menos 3 vezes por dia. A hora que ele levantava, no meio do dia e no fim da tarde. Um judeu mais praticante orava 4, 5 vezes por dia. A hora que ele acordava, antes, outros oravam até depois do alimento, antes do alimento, depois do alimento, no meio da tarde, no fim da tarde, antes de dormir. Então a oração era uma prática muito frequente na vida dos judeus. Então esse pedido parece ser sem sentido. Nos ensina a orar. Seria mais ou menos um pastor, procurando um pastor e diz assim: pastor, me ensina a orar.
A gente fala, está estranho isso aí, né? Mas foi isso que esse judeu fez. Ele disse, me ensina a orar. Mas se você observar aí, o pedido tem um complemento, que às vezes passa despercebido por nós. Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E esse complemento aqui faz toda a diferença. Essa expressãozinha, como João ensinou, essa expressão como, pode ser também traduzida assim como João ensinou, ou visto que João ensinou. Já que João ensinou os seus discípulos a orar, nos ensine também. Então, o que o discípulo está pedindo aqui a Jesus, não é uma fórmula de oração, não é um modelo de oração, não é isso. Aliás, é curioso, certamente alguém já recebeu aqui pelo WhatsApp modelos de oração, né? A única coisa que você tem que fazer é substituir o seu nome pelo nome que está lá, e os pedidos também, mas o modelinho está pronto, já está escrito, é só repetir palavra por palavra. Não foi isso que o discípulo pediu. Aqui nós podemos tentar parafrasear, para entender. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, João ensinou uma oração aos seus discípulos, e quando eles oram, todos reconhecem que são discípulos de João. Ou seja, por meio dessa oração que João ensinou, eles conseguem identificar que estes que fazem essa oração são discípulos de João. Então, nos ensina isso também. Então observe aqui que não se trata apenas de um modelo de oração, mas de uma oração que fosse capaz de identificá-los como discípulos de Jesus. E essa é uma prática comum nos dias de Jesus. Os rabinos às vezes escreviam orações específicas para que os seus discípulos pudessem fazer essas orações, e ao fazer aquela oração, então ele se identificava com aquele rabino. Assim como João ensinou aos seus discípulos, e agora os discípulos de Jesus pedem também para que Jesus o faça. Então, essa expressão aqui, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele, significa, Senhor, nos dê uma oração pela qual, quando orarmos, as pessoas logo percebam que nós somos seus discípulos. Essa é a ideia que está implícita aqui. E essa não é uma coisa muito só lá do passado. Por exemplo, você vai num estádio de futebol, você tem lá as torcidas organizadas, sei lá, Corinthians e Palmeiras. Você olha, você sabe quem é quem. Por quê? A cor da camisa, das camisetas, a cor das bandeiras, a música que cantam. Então tudo isso identifica quem é quem. É fácil identificar. Cada time tem a sua particularidade, de maneira que você bate o olho, você sabe qual é aquele time. Então, de certa maneira, nós podemos dizer, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. Os discípulos queriam uma oração que pudesse caracterizá-los. E essa oração, então, quando eles proferissem essa oração, qualquer um que olhasse para eles dizia, esse é discípulo de Jesus. Esse é discípulo de João. Essa oração é do próprio João. Esse é do outro rabino. Então, o que ele queria era algo que pudesse identificá-lo como discípulo de Jesus. Então, observe aqui que a oração do Pai Nosso não é apenas um modelo de oração para ser seguido. A oração do Pai Nosso tem uma coisa mais profunda aqui. A oração do Pai Nosso aponta quem são os discípulos. Ela tem um papel de gerar uma identidade. Aquele que faz essa oração é discípulo de Jesus. Aquele que faz essa oração é seguidor de Jesus. Pois bem, então, essa foi a primeira pergunta. Qual é o pedido do discípulo? Por algo que lhe desse identidade, não simplesmente um modelo de oração. A segunda pergunta: quais são as particularidades dessa oração do Pai Nosso? E aqui eu quero chamar a atenção para duas particularidades. Eu diria uma explícita, que está clara no texto aqui, lendo a gente percebe, e uma outra que está implícita, que a gente não percebe claramente, que eu já vou explicar. Qual que é a
a particularidade explícita, que a gente pode perceber batendo o olho no texto, que essa oração foi feita fora do lugar sagrado. Fora do lugar sagrado. Tanto em Mateus, como aqui em Lucas. No Evangelho de Mateus, como eu disse, essa oração está no meio do Sermão do Monte. Jesus subiu ao monte, ali ele proferiu as bem-aventuranças, e a oração está na continuidade do Sermão do Monte. E aqui no Evangelho de Lucas, o texto diz: certo dia estava orando em determinado lugar. Então nós não sabemos exatamente onde Jesus estava. Sabemos que ele estava vindo da Galiléia a caminho de Jerusalém, mas não sabemos exatamente o local onde ele estava. O fato é que essa oração não foi realizada no templo, que era o lugar sagrado, o lugar das orações. Essa oração não foi realizada num lar, na família, que era também um lugar de certa maneira sagrado, lugar também das orações, mas foi realizado num lugar profano. É verdade que essa palavra profano não existia nos dias de Jesus, é uma palavra recente, que vem do latim. Eu, quando era adolescente, associava profano com demoníaco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Profano é uma palavra latina que significa aquilo que é feito para fora do templo. Ou seja, sempre tem a ideia de oposição ao que é sagrado. O que é sagrado é para dentro do templo, o que é profano é para fora do templo. Por exemplo, o músico Bach compôs músicas para o templo, para tocar dentro do templo, e compôs músicas para tocar fora do templo. Ele compôs músicas para o espaço sagrado e músicas para o espaço profano. Jesus faz essa oração não no espaço sagrado, faz essa oração no espaço profano, fora do templo, fora daquele ambiente que a gente denominaria como sagrado. Jesus frequentou o templo, Jesus frequentava as sinagogas, Jesus frequentava reuniões familiares, lugares que nós poderíamos dizer mais apropriados para a oração naquele contexto, mas aqui Jesus está num ambiente que por natureza não é sagrado, é profano, é profano. Mas olha que curioso, embora ele esteja num ambiente profano, ao se dirigir a Deus num ambiente profano, esse ambiente profano se torna sagrado. Esse espaço se torna sagrado. Então essa é a primeira particularidade aqui, que a gente pode dizer que está explícita, está claro no texto. Jesus estava orando em determinado lugar, fora do templo, em algum outro lugar. A segunda característica aqui, particularidade, é a língua na qual Jesus orou. Eu disse que isso aqui não está explícito porque o nosso texto está em português, né? E a gente muitas pessoas não conhecem a língua original, então tem dificuldade. Mas a gente pode dizer o seguinte: na Palestina, dos dias de Jesus, falavam pelo menos 4 idiomas. Era o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. O grego era o inglês da época, falava em todos os lugares. Então, se você quisesse transitar pelo Império Romano, falando grego, você ia em todo lugar, como falar inglês hoje. O latim era do Império Romano, onde estavam as tropas romanas, o latim era utilizado. O hebraico era a língua do templo, a língua da Torá. Para o judeu, entre aspas, uma língua sagrada. É a língua que se usava muitas vezes para se dirigir a Deus em oração. Era o hebraico. E o aramaico era a língua do povão. Jesus viveu numa aldeia que provavelmente falava aramaico. Jesus provavelmente no dia a dia falava aramaico. E aí a gente vai perceber uma coisa: qual foi a língua em que Jesus proferiu essa oração? Há uma grande probabilidade de que tenha sido o aramaico, a língua do povo. A língua do povo. É curioso você lembrar, na crucificação, Pilatos manda escrever lá na Rei dos Judeus em 3 idiomas: em hebraico, em grego e latim. Nas 3 línguas que eram ali correntes. Mas Jesus profere essa oração não na língua sagrada, no hebraico, que era
a língua que normalmente se usava para se dirigir a Deus, a língua que era a língua utilizada no templo, no espaço do culto, mas ele usa a língua do povão, Então, os comentaristas dizem que há elementos nessa oração aqui, especialmente aqui em Lucas, que remetem ao aramaico, a língua falada lá nas aldeias remotas onde Jesus viveu. Então, o que isso significa? Significa que Jesus quis tornar o sagrado, Deus, acessível ao próximo. Guardadas as devidas proporções, é o mesmo que Lutero quis fazer quando traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Fazendo isso, o que ele fez? Ele colocou a Bíblia na mão do povo, para que o próprio povo pudesse ler a Bíblia e fazer o seu julgamento. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar na sua própria língua, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: Deus é acessível, você não precisa orar lá em hebraico, Deus está próximo, e você tem liberdade de falar com Ele, de se dirigir a Ele. Então esse é o elemento, é o segundo elemento. Além de Jesus ensinar essa oração num lugar profano, ele também usa uma língua, entre aspas, profana. Mas assim ele aproxima Deus daquelas pessoas que o acompanhavam. A terceira e última pergunta que eu quero responder é: que lições essa introdução aqui, esse versículo 1 do Pai Nosso nos dá? Que lição a gente pode levar para casa, para meditar, para encher o nosso coração durante essa semana? Uma brevíssima recapitulação. Mais do que um modelo de oração, Jesus deu aos seus discípulos um elemento que os identificava, que os distinguia de outras pessoas. Quando uma pessoa orava, eles diziam: esse é discípulo de João, esse é discípulo daquele rabino, esses aqui são discípulos de Jesus. Então, por meio da oração, Jesus deu um elemento que era capaz de distinguir. Segundo, por meio dessa oração, Jesus trouxe uma prática sagrada, que é a oração, agora para um espaço profano, para o chão da vida. Qualquer um pode acessar, qualquer um pode agora se dirigir e falar com Deus, que era o espaço profano e a língua. Santo Agostinho escreveu um livro para professores chamado De Magistro, e nesse livro ele fala da oração para ensinar professores. É muito curioso esse livro, porque Santo Agostinho fala uma coisa, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usa, eu tenho mais de 10 anos que eu li esse livro, mas ele fala mais ou menos o seguinte: que na oração nós nos dirigimos a Deus, mas também nós nos dirigimos aos homens. Na oração nós nos dirigimos a Deus, mas também nos dirigimos aos homens. Talvez possa parecer estranho, né? Mas a gente faz isso. Às vezes, quando você traz um visitante na igreja, você ora, né, e fala: Senhor, abençoa o irmão que está aqui conosco, que ele volte outras vezes. Você está falando com Deus, mas você diz que ele ouça também, que ele volte outras vezes, ou seja, que ele se sinta convidado, né? Então, na oração nós nos dirigimos a Deus, de fato, mas também nós nos dirigimos aos homens. Então, quando Jesus ensina os seus discípulos a se dirigirem a Deus, ao fazer isso, Jesus estava ensinando mais do que simplesmente orar. Estava ensinando algo mais. E eu quero chamar a atenção para duas coisas que nós podemos dizer que Jesus ensina. Talvez pudéssemos dizer indiretamente, aqui, mas com base nessa oração do Pai Nosso. Primeira verdade que Jesus ensina: que a comunidade que nascia ali em torno de Jesus se destinava a ser algo novo. Era algo novo. Não era como a comunidade de João Batista, não era como determinado rabino. Aquela oração demonstrava que aquele movimento começava em torno dos 12 discípulos, mas Jesus era algo novo. Não era uma nova seita do judaísmo, não era
mais uma religião, mas era o novo Israel, que Jesus agora reunia em torno dos seus discípulos. Era o povo de Deus, a partir de seus discípulos. E essa comunidade era portadora de uma mensagem, não só de uma mensagem, mas de um estilo de vida, de valores, de princípios que certamente estariam em choque com aqueles princípios e valores que os cercavam. Então, com essa oração, Jesus mostra que essa comunidade é diferente. E quer saber de uma coisa? É dessa comunidade que eu e você fazemos parte. Eu gosto da expressão descontinuidade. Porque descontinuidade é a ideia assim, de uma coisa que vem continuamente, de repente rompe e começa uma coisa nova. Então, a comunidade que nasceu em torno de Jesus, com seus discípulos, mais tarde o livro de Atos, a igreja, que foi crescendo, que hoje tem 2.000 anos, deveria ter estabelecido uma descontinuidade com aquilo que estava ao seu redor. E essa oração do Pai Nosso é um sinal disso, dessa descontinuidade. Então, toda vez que nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós devemos lembrar disso. Essa oração, ela me separa. Essa oração, ela revela que eu faço parte de uma comunidade que nasceu em torno do grupo de discípulos de Jesus e que está aqui para fazer diferença. Os estudiosos preferem chamar isso de comunidade escatológica. Nome feio, né? Escatológico significa comunidade dos últimos dias. Mas em que sentido é a comunidade dos últimos dias? É que a igreja no presente, ela de alguma forma já é uma antecipação do que é o reino de Deus. Ela é uma demonstração do que é o reino de Deus. Portanto, se alguém perguntasse assim, mas como é o reino de Deus? Paz, justiça, amor, bondade. Como que eu faço para ter uma demonstração disso? Olha para a igreja, para a comunidade, que se distingue pela oração Pai Nosso. Mas qual que é a segunda lição que essa introdução ainda pode nos ensinar? Que essa comunidade que nasceu em torno de Jesus é chamada para viver o sagrado no profano. Para viver o sagrado no profano. É muito fácil viver a fé entre iguais, entre gente que pensa igual a nós. Eu confesso que eu acho que o meu trabalho como pastor é mais fácil do que de muitos de vocês, que convivem com pessoas que não professam a mesma fé. Porque basicamente, a maioria das pessoas com as quais eu convivo e lido, professam a mesma fé e a gente entra num acordo. Mas o grande desafio da fé é viver o sagrado no profano, no dia a dia. Porque, como eu disse, viver a fé entre iguais, na igreja, na família, é fácil. O grande desafio é viver a fé num ambiente hostil, quando os valores entram em choque, e você tem que tomar decisões, e você tem que fazer escolhas, e você tem às vezes até que tomar prejuízo. Não poucas vezes esse choque é sutil, a gente não percebe, não é um monstro que aparece diante de nós, são nas sutilezas. Mas é aí que nós somos chamados para viver a fé. Não adianta fugir, não vou me refugiar aqui na igreja. Não, nós somos chamados para viver a fé no mundo. Uma coisa muito curiosa que o teólogo Dietrich Bonhoeffer dizia, ele falava assim, que Jesus chamou os seus discípulos do mundo, chamou do mundo e os devolveu como discípulos no mundo. Ou seja, é viver o sagrado lá no ambiente profano. E isso é um preço a ser pago. E a igreja cristã do primeiro, segundo, terceiro século, e muitos cristãos hoje também, nos mostram que é um preço a ser pago. Por viver o sagrado no profano, por viver a fé num mundo muitas vezes
hostil. Eu vivi a minha adolescência num ambiente em que diziam assim que o crente tem que tomar cuidado com o mundo. O mundo é perigoso para o crente. Então o crente tem que fugir. Não é o mundo que é perigoso para nós. Nós é que somos perigosos para o mundo. Porque nós temos uma mensagem de graça que pode transformar o mundo ao nosso redor. Porque muitas vezes, nesse medo do mundo, nós nos retraímos, criamos a nossa bolha, a nossa redoma, e passamos a viver o sagrado dentro do sagrado. É esse mundinho. A gente se associa no nosso ambiente de trabalho só com quem pensa como nós. A gente passa a cultivar relações só com quem professa a mesma fé que nós. Mas o desafio é viver a fé lá fora. É, de fato, colocar o mundo em risco. Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram. Quando os discípulos chegaram num determinado lugar, relata o livro de Atos, não me lembro agora qual é o lugar, mas as autoridades disseram o seguinte: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós. Aqueles que estão causando um alvoroço no mundo chegaram até nós. Por quê? Pessoas que optaram por viver o sagrado no profano. E Jesus nos ensina isso também aqui nesse momento. Concluindo, irmãos, meu desafio para nós é o seguinte: toda vez que nós fizermos a oração do Pai Nosso, nós lembrarmos que essa oração é mais do que um mero modelo, é mais do que um mero roteiro para nós repetirmos no nosso dia a dia. Na oração do Pai Nosso, ao fazermos essa oração, nós dizemos quem somos. Nós dizemos quem somos. Ela nos identifica. E na oração do Pai Nosso, quando nós a repetimos, nós dizemos também para que viemos. Qual que é o sentido da nossa fé? E qual é o propósito da nossa fé? Que é viver o sagrado no profano. Que é viver a nossa fé na mundanidade. Que é ser bênção de Deus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele mesmo nos ajude.